Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos responder a questão número 5 da lista sobre colisões. Mas antes de começarmos, eu quero pedir um pequeno favor a todos vocês. Se você gosta do conteúdo e quer apoiar o canal, não se esqueça de deixar um curtir aqui embaixo. Isso ajuda muita gente a continuar trazendo vídeos legais e também faz com que o YouTube mostre nossos vídeos para mais pessoas. Então, se você está pronto para o que vem por aí, já dá aquele like e bora lá. Bom, pessoal, a questão 5 tem o seguinte enunciado: os corpos A e B esquematizados apresentam, nesse momento, velocidades de 8 metros por segundo e 4 metros por segundo, respectivamente. As massas de A e B valem, respectivamente, 5 kg e 8 kg. Sendo o coeficiente de restrição igual a 0,40, determine as velocidades de A e B e o sentido de seus movimentos após a colisão. Bom, pessoal, aqui temos o desenho que está acontecendo na questão. Temos um corpo A que está se movimentando para a direita com uma certa velocidade VA, enquanto que um corpo B está se movimentando para a esquerda com uma velocidade VB. Tá certo? Isso tudo está acontecendo sobre uma superfície horizontal. Tá certo? Eu vou adotar aqui esse instante aqui, antes deles se chocarem, como momento antes. Tá certo? E depois, quando eles se encontrarem, que vai ser no momento intermediário, eles vão se colidir e depois eles vão se separar novamente. Então eu vou supor que o corpo A vai estar se movimentando para a esquerda, com uma velocidade VA', e o corpo B vai estar se movimentando para a direita, com uma certa velocidade VB'. Então eu vou adotar como sentido positivo ao do eixo X, onde X cresce, para a direita, tá certo? Então vamos lá. Como há uma colisão, a quantidade de movimento que existe antes da colisão e a quantidade de movimento que existe depois da colisão, elas vão ser conservadas, elas vão ser iguais, tá certo? Então, a quantidade de movimento que vai existir aqui vai ter que ser igual necessariamente a que vai existir aqui depois da colisão. Opa, esqueci aqui de colocar aqui depois. Perfeito? Então, quem é a quantidade de movimento antes? Vai ser a soma da quantidade de movimento do corpo A mais a do corpo B. Tá certo? E a quantidade de movimento depois? Vai ser a soma da quantidade de movimento do corpo A mais a do corpo B. Isso que está dizendo aqui. Tá certo? E quem é a quantidade de movimento? A quantidade de movimento, como vocês sabem em outros carnavais, é o produto da massa vezes a velocidade. Perfeito? Lembrando que aqui a quantidade de movimento é uma quantidade vetorial. Teria que ter aqui uma setinha para representar que isso é um vetor. Mas, como tudo está acontecendo sob uma única direção, nós só vamos ter uma única componente para esse vetor. Então, essa equação, que antes era uma equação vetorial, vai se tornar uma equação escalar, ou seja, sem essas setinhas em cima. Então, tudo que nós sabemos de álgebra para resolver uma álgebra do ensino fundamental, nós podemos usar aqui. Então, vamos ficar aqui. Quem é a quantidade de movimento antes? Vai ser a massa do objeto, do corpo A, mais a velocidade que o corpo A tem nesse instante antes da colisão, que é essa daqui, VA. Como essa velocidade aqui está apontando na mesma direção e sentido que esse eixo positivo que eu adotei aqui, então temos que colocar aqui um sinal de mais. Agora vamos fazer para o corpo B, para esse instante aqui antes da colisão. Então a quantidade de movimento para esse corpo vai ser aqui, a massa dele vezes a velocidade que ele tem nesse instante, que é VB. Só que repare que essa velocidade está apontando no sentido contrário à do eixo X que nós estamos adotando como positivo. Então temos que colocar aqui um sinal de menos. Pronto. Fechamos a quantidade de movimento antes da colisão. Agora vamos fazer a mesma coisa para a quantidade de movimento depois, que é a soma da quantidade de movimento do corpo A mais do corpo B. A quantidade de movimento vai ser o quê? A massa do corpo A mais a velocidade que esse corpo tem nesse instante, que nesse caso é VA'. E ela está apontando para a esquerda, ou seja, sentido contrário ao do eixo X. Então eu tenho que colocar aqui o sinal de menos. Agora vamos fazer a mesma coisa com o corpo B, só que trocando A por B. E temos que tomar cuidado com o sinal que nós temos que adotar aqui. Como isso aqui está na mesma direção que o eixo X, temos que colocar aqui um sinal mais. Perfeito? Agora nós só temos que substituir os dados do problema, que está aqui, nessa expressão daqui. Tá certo? Então vamos lá. A massa do corpo A ele deu que vale 5 kg. A velocidade que o corpo A tem no instante inicial que ele disse que vale 8.
tá certo? Menos a massa do corpo B, que ele disse que vale 8, e a velocidade do corpo B antes da colisão, que ele disse que vale 4. Então aqui vai ficar 5 vezes 8, 40. 8 vezes 4, 32. Então 40 menos 32 vai dar 8. Tá certo? Então esse lado esquerdo aqui dessa equação vai ficar como 8. Agora aqui, do lado direito, vai ficar menos a massa do corpo A, que vale 5, vezes a velocidade do corpo A nesse instante depois da colisão, que a gente não sabe. Então vou chamar de VA', tá certo? Mais a massa do corpo B, que ele disse que vale 8, vezes a velocidade que o corpo B tem depois da colisão, que a gente não sabe. Então é VB'. Então, nós vamos ficar com essa expressão daqui, nesse termo direito aqui dessa expressão. Tá certo? Resolvendo essa conta, vocês vão obter essa expressão daqui. Tá certo? 8 igual a menos 5VA' mais 8VB'. Essa equação aqui não é suficiente para resolver a nossa vida nessa questão. Por quê? Nós temos uma única equação e duas incógnitas, que são essas velocidades. Agora nós temos que usar o coeficiente de restrição que ele disse. Lembrando que coeficiente de restrição é o quê? A razão entre a velocidade relativa de afastamento, que nesse caso eu vou chamar de VRAF, e a velocidade relativa de aproximação, que eu vou chamar de VRAP. Tá certo? Isso tem que ser igual ao coeficiente de restrição que ele disse, que vale 0,40. Tá certo? Agora vamos determinar quem são essas velocidades relativas. Para isso, nós temos que voltar na figura e analisar as velocidades. Vamos analisar primeiro a velocidade de afastamento. Para fazer isso, nós temos que analisar a configuração após a colisão. Essa configuração daqui. Como essa velocidade aqui tem sentidos contrários, a velocidade de afastamento vai ser a soma dessas duas velocidades. Tá certo? Então a velocidade de afastamento vai ficar VA' mais VB'. Agora nós vamos analisar a velocidade relativa de aproximação. Para isso, nós temos que analisar essa configuração daqui, ou seja, a configuração antes da colisão. Como essas velocidades têm sentido contrários, a velocidade de aproximação vai ser igual a quê? A velocidade VA mais a velocidade VB. Então, vou substituir esse resultado naquela equação do coeficiente de restituição. Então, vamos ficar VA' mais VB' sobre 12 igual a 0,40. Então, vamos passar esse 12 que está dividido para o outro lado multiplicando. Aí vai ficar VA' mais VB' igual a 4,8. Perfeito? Então, essa é a nossa segunda equação. Então, no nosso problema, nós encontramos duas equações, que são essa daqui. Ou seja, um sistema com duas equações. Existem várias maneiras para a gente resolver essa equação. Esse sistema, perdão. Mas vamos anotar primeiro o seguinte. Aqui, se vocês perceberem, essa equação aqui, tá, se eu multiplicar por 5, na hora que eu somar com essa primeira daqui, essa primeira parcela aqui some. Então vamos entender o que eu fiz aqui. Vou repetir essa primeira equação, que está aqui, e vou multiplicar a segunda equação, que é essa daqui, toda ela por 5. Aí você tem essa equação daqui. 5VA' mais 4 mais 5VB' igual a 24. Tá certo? Agora, se eu somar essas duas equações, vai ficar menos 5VA' mais 5VA' vai dar 0. Mais 8VB' mais 5VB' vai dar 13VB'. Isso tem que ser igual aqui a 8 mais 24, que é 32. Então vai ficar VB' igual a 32 sobre 13 metros por segundo. Essa é a nossa velocidade do corpo B. Agora eu pego esse resultado aqui e posso substituir em qualquer uma dessas equações aqui. Eu vou escolher substituir nessa daqui, tá certo? Então vai ficar VA' igual a 32 sobre 13 igual a 4,8. Agora eu vou passar essa parcela que está somando para o outro lado, diminuindo. Então vai ficar 4,8 menos 32 sobre 13. Resolvendo essa conta, vocês vão encontrar que a velocidade do corpo A', ou seja, depois da colisão, vale aproximadamente 2,34 metros por segundo. Repare que essas velocidades que nós encontramos aqui, elas apresentam um sinal positivo. Isso que quer dizer que o sentido que nós adotamos para depois da colisão está correto. Tá certo? Que vai ser essa a configuração que o sistema vai ter. Tá certo?
Com isso, nós terminamos esse vídeo e até o próximo.